Olá, tudo bem? A revista norte-americana de negócios e economia, a Forbes, elegeu o Brasil como o melhor país para o ecoturismo. O Mosaicos do Tocantins já começou. Pois é, e a gente conversa sobre esse assunto com a especialista em turismo de base comunitária, Maria Antônia Valadares. Seja muito bem-vinda, Maria Antônia. Obrigada, Maria. Minha amiga, para a gente entender melhor o que isso significa para o Brasil ter sido eleito o melhor país para o ecoturismo. Bom, significa que o país está numa jornada, né, de sustentabilidade. Está levando em consideração essa biodiversidade que o Brasil tem, e esse ranking mundial deixou o Brasil numa situação muito confortável para desenvolver o ecoturismo. Ficamos à frente aí do México, da Austrália e de outros países de nome internacional nessa área. Pois é, e segundo o levantamento da Forbes, foram 50 países e o Brasil ficou em primeiro lugar, é isso mesmo? É isso mesmo, o Brasil ficou em primeiro lugar entre os 50 países melhores do mundo para o ecoturismo. Sim. E o ecoturismo é uma atividade para além do que se pensa, não é apenas visitar, né, ir para lugares protegidos, mas é uma atividade econômica capaz de descarbonizar a economia brasileira. Certo. Agora, esse levantamento, ele tem um significado muito importante internacionalmente, porque identifica os melhores lugares em que esses visitantes, esses turistas, tem preocupação com o meio ambiente, né? Isso é muito importante. Importante sim, Maria, porque a Forbes ela leva em consideração uma série de critérios, entre eles o número de áreas protegidas, o número de espécies que o país tem, o número de patrimônios que a Unesco protege no país, e isso deixou o país nesse ranking em função desses vários critérios. Certo. Agora, qual é a relação do Tocantins com essa pesquisa? Há uma relação? Muito importante, porque o Tocantins ele é um estado, nós estamos geograficamente posicionados no centro do país, a gente está aí na Amazônia Legal e no Cerrado, a gente tem essa diversidade biológica e cultural, e por estarmos no meio do Brasil, a gente tem as áreas de ecótonos, que são as áreas de transição entre os ecossistemas, e isso enriquece de maneira significativa a biodiversidade brasileira, e o Tocantins é detentor dessa biodiversidade. Bom, e quais as regiões, assim, que, voltando para a pesquisa, para o levantamento da Forbes, que foram apontadas nessa pesquisa? Ele faz a pesquisa no sentido geral do Brasil, né? Soma todo o território nacional, aí entra todos os estados da Amazônia Legal, de todos os estados, inclusive brasileiros. Mas a região amazônica é a maioria das unidades de conservação, né, contempladas no país, e isso contribuiu de forma significativa, e o Tocantins está nesse ranking. Que tem uma grande biodiversidade, né? Uma grande biodiversidade, uma grande de áreas protegidas, um grande número de áreas protegidas. São os parques, as APAs, né? Os monumentos naturais, que são essas áreas que são contabilizadas entre vários outros índices. Certo. Você é especialista em turismo, né, de base comunitária, que tem todo esse olhar, toda essa preocupação que você já colocou aí na nossa conversa. O que agora eu quero saber é o seguinte, e o Tocantins, como é que está o Tocantins? Existe uma pesquisa, por exemplo, a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, já fez alguma pesquisa nesse sentido e colocou o Tocantins aparece nesses levantamentos? Sim, o Tocantins é sempre citado, o Tocantins, né, está no ranking aí dos estados que tem um dos maiores potenciais para o ecoturismo, só que o que está precisando é a gente transformar esse potencial em produtos turísticos, né? O potencial é você ver ali a natureza preservada, mas como é que está isso sendo comercializado? Como eu disse anteriormente, não é só apenas ir, né, para o meio da natureza, para o meio de áreas protegidas, mas é quando você tem esse produto formatado para colocar no mercado, você leva em consideração também o respeito pelas comunidades tradicionais, pelos povos originários. Se não for assim, não é ecoturismo de verdade. Pois é, inclusive um dos seus trabalhos científicos, né, que você tem, que você é mestre, doutora em ciências do ambiente. Em ciências do ambiente, aqui o seu estudo foi feito aqui no Tocantins, né? A gente conhece, já é conhecido mundialmente, já são conhecidos vários potenciais, vários lugares turísticos que já recebem visitas,
né, de visitantes, turistas do mundo inteiro, como o Jalapão, né? Mas eu quero a sua resposta depois do intervalo, que a gente continua o nosso bate-papo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.